Bem-vindo de volta ao Clube do Livro Agora Vai. A gente continua hoje então lendo o capítulo 2 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Você já percebeu que tem gente que trabalha a vida inteira, faz tudo certo, mas mesmo assim não consegue sair do aperto financeiro? Você se viu aí? Então, no capítulo 2, que também se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente começa a entender como é que isso acontece. Hoje eu vou te contar a história do Arcade, mas não como uma fábula distante, apesar de estar caracterizada no tempo da Babilônia, mais de 5.000 anos. Mas é uma aula prática direta sobre dinheiro e é bem atual, mesmo sendo escrita há mais de 100 anos, conforme for o livro. Vamos lá? Olá, eu sou Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir. Agora vai! Bom, a gente viu no capítulo passado, capítulo 1, a história do Bansir, que é um fabricante de carruagens. Ele é muito habilidoso no que faz, ele é muito trabalhador, mas todo o dinheiro que ele recebe, ele gasta, não sobra nada. Também vimos a história do Kobe, que é seu amigo. É um músico também muito habilidoso, ele toca harpa. E tem o mesmo problema. Todo o dinheiro que entra, sai. E assim é a história de muitos trabalhadores. A gente vive isso até hoje. O detalhe é que eles conhecem o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia. Só que o Arcade, ele veio da mesma origem que eles, uma origem humilde, pais trabalhadores. O Arcade também foi um trabalhador. Mas aí surge uma pergunta: por que só o Arcade ficou rico? O que o Arcade sabe que ninguém mais sabe? Então, o Bansir e o Kobe resolvem chamar os amigos e vão procurar o Arcade para ele ensinar os segredos do dinheiro. E o capítulo 2 é exatamente sobre isso que a gente começa agora. E se isso parece com a sua realidade, já deixa um like e comenta aí. Você sente que trabalha muito, mas não sobra dinheiro? Comenta aí. Então vamos para o capítulo 2. Vamos conhecer quem é Arcade. O Bansir e os outros vão até a casa do Arcade e o contraste é imediato. O Arcade já começa quebrando mitos. Ele não herdou fortuna nenhuma, ele não teve sorte e não encontrou tesouro algum. Na verdade, ele começou pobre, ele era um escriba. Escriba é aquela pessoa que escreve em tábuas de argila. Lembrar que naquela época não se conhecia o papel na região. E como todos os trabalhadores daquela época, ele ganhava pouco. E a diferença fica clara que não foi o quanto ele ganhou, mas foi a forma como ele lidou com o que ele ganhou. O Arcade conta que ele encontrou um homem muito rico chamado Algamish. O Algamish queria que ele transcrevesse em tábuas de argila algumas leis num prazo muito curto. O Arcade propõe a ele que ele vai trabalhar a noite inteira, desde que o Algamish o ensinasse como é ficar rico, como se tornar rico. O Algamish concorda com ele, mas ele diz o seguinte: bom, eu te ensino se você seguir exatamente o que eu vou te falar. E o ponto-chave desse trecho é que o Arcade, ele não aprende sozinho. Ele procura quem já passou por isso e já chegou lá. Trabalho feito, o Arcade entrega as leis no prazo combinado e o Algamish ensina a primeira lei da riqueza. Uma parte do que você ganha pertence a você. Isso é, de cada 10 moedas que você receber, você guarda uma. Isso é 10%. O Arcade começa seguindo os conselhos do Algamish, mas ele sente uma certa insegurança, porque parece que vai faltar. Afinal, ele está tirando 10% da sua renda. Mas logo ele percebe que os gastos se ajustam, que muitas despesas nem eram necessárias.
E o grande ensinamento disso é que guardar dinheiro não empobrece, ele traz controle e segurança. E se essa ideia foi nova para você, deixa aí nos comentários. Vou começar. E se você quiser dar um passo adiante, torne-se membro, que há materiais exclusivos para os membros. Eu acho que você vai gostar. Continuando. Depois de juntar algum dinheiro, o Arkady quer ganhar mais rápido. Então, ele procura o Asmud, que é um fabricante de tijolos que propõe comprar joias de fenícios. Bom, é claro que um fabricante de tijolos não entende nada de joias. Então, ele é enganado pelos fenícios e compra vidro ao invés de joia. Todo o investimento de um ano do Arkady some. E o grande ensinamento dessa parte é que o erro não foi guardar dinheiro, foi investir o dinheiro sem entender. Depois desse fracasso inicial, o Arkady volta ao Algamish e ele aprende o seguinte: conselho é fácil, sabedoria não. Você não pede conselho sobre joias a um fabricante de tijolos. Você pede conselho sobre dinheiro para quem vive bem lidando com dinheiro. Arkady retorna humildemente aos seus investimentos, está guardando os 10%, e ele aprende finalmente a solução que não é investir em qualquer coisa, mas em algo que dê retorno. 2 anos depois, o Algamish encontra o Arkady e vê que ele aprendeu como guardar dinheiro e como fazer o dinheiro render. Então ele dá responsabilidades reais para o Arkady. Ele oferece a oportunidade para o Arkady gerir as propriedades dele, que fica numa cidade chamada Nippur. O Arkady se torna sócio, aplica disciplina e valoriza muito o dinheiro que foi empregado nisso. Com o tempo, Algamish, que já era velho, morre. Então, o acordo é cumprido. As propriedades do Algamish é compartilhada com o Arkady. Não por laço familiar, mas por competência e mérito. Bom, e se você quiser ler esse livro com calma, fazer as suas anotações e tirar as suas próprias conclusões, o link do livro dessa versão que eu estou lendo está na descrição. Se você comprar por esse link, você também apoia o canal e ajuda esse projeto a continuar. Bom, e se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A pergunta final é simples: qual dessas lições você vai aplicar hoje? E você já sabe, clica no link da descrição, vai no site e pega o resumo, que tem tudo isso que a gente está discutindo aqui agora, e mais importante, os exercícios para você fixar isso e entender melhor ainda o conceito e os princípios que estão por trás disso. Porque aqui no Clube do Livro Agora Vai, a gente não lê por entretenimento, a gente lê para investir melhor. Até a próxima!